8h14, minha gente. Vamos chamar o Uribe para se juntar aqui ao timaço do Novo Dia. Uribe, agora o arcabouço fiscal inaugura uma nova etapa de discussão. A expectativa para saber quem é que vai ser o relator do arcabouço fiscal. Deve ser aquele deputado, até eu já decorei o nome dele aqui, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, não é isso? Então vamos lá. Porque a gente fala disso há semanas. Exato, agora aguardando o senhor Cláudio Cajado, do PP da Bahia. E aí, Uribe? Cláudio Cajado, muito próximo de Ciro Nogueira, muito próximo de Arthur Lira, foi presidente nacional do PP quando Ciro Nogueira assumiu a Casa Civil. Então é um nome de centro-direita que tem comunicação com a direita e com a esquerda. Alguém que pode fazer negociações com a oposição e com o governo. Com a oposição, Colombo e professor Vila, não tem muito problema, porque Jair Bolsonaro já defendia o fim do teto de gastos, que era um teto que mais parecia uma buraqueira, porque só tinha buracos no teto, primeiro com a PEC dos precatórios, depois com a PEC dos benefícios fiscais, ou PEC do estouro do teto, então que já não servia para muita coisa. Então há uma avaliação nos partidos de oposição de que é necessário uma regra um pouco mais flexível. Por isso que Arthur Lira deve anunciar o nome de Cláudio Cajado. O problema está na base governista. Porque o PT já fala nos bastidores que quer abrir mais exceções no novo arcabouço fiscal. E não é apenas a questão da taxa da blusinha que ficou de fora, mas também a questão dos benefícios fiscais. O PT já fala na Câmara dos Deputados que quer abrir novas exceções, então esse novo arcabouço fiscal, que já chegou um pouco defasado, pode ficar ainda mais defasado. E não é apenas a taxa da blusinha. Eu fiz aqui um levantamento. Há pelo menos 13 exceções neste novo arcabouço fiscal. 13 deve ter sido escolhido justamente porque é o número do PT, é o número cabalístico de Rosângela Silva, Janja, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu dou alguns exemplos de algumas regras que ficaram de fora. Uma delas que é considerada justa, que é o crédito extraordinário. Quando você tem uma situação de emergência, claro, o governo federal acaba editando uma medida provisória, criando o crédito extraordinário para socorrer estados e municípios, por exemplo, quando nós temos problemas com tragédias de chuvas. Também o piso dos enfermeiros e o Fundeb, porque estão previstos na Constituição Federal. Mas ficaram de fora desse arcabouço fiscal como exceções: pagamentos de precatórios não negociados, manutenção, por exemplo, da taxa da blusinha, repasses a estados e municípios de recursos de imóveis federais ou recursos do pré-sal, recursos com preservação ambiental, então não haverá limitações para programas para a preservação da floresta amazônica e também do Pantanal, e repasses a hospitais de universidades. Então se esperava muito desse arcabouço fiscal, que ele viria mais restritivo, mas nem tão restritivo. Muito bem, vamos continuar acompanhando daqui a pouquinho então a nomeação do deputado Cláudio Cajado, do